Bom dia, turminha! E aí, como que vocês estão? Estão fazendo muita arte, muita bagunça? Estão aí com muita saúde? E aí, tá faltando alguma coisa aí nessa aula de hoje? O que vocês acham? Bom, eu estou brincando com vocês, hein? Estou fazendo uma brincadeira e a brincadeira vocês precisam reconhecer a minha voz. Quem será que sou eu? Quem vai acertar? Quem vai reconhecer a minha voz? Será que eu sou a tia Regina? Será que eu sou a tia Karina? A tia Camila? Ou a tia Jana? Quem vocês acham que eu sou, crianças? Que você, eu tô aqui conversando para ver se vocês conseguem reconhecer, hein? O que vocês estão fazendo aí em casa? Hoje vai ter um almoço gostoso da mamãe, que delícia! Bom, acho que agora eu já dei bastante chances, hein? Eu vou aparecer. Olha aí, vamos ver quem vai acertar, hein? Bom dia! Quem acertou? Vamos ver! Depois vocês me mandam uma mensagem, hein? Para contar quem é que acertou. Vou ficar esperando essa mensagem. Vocês acertaram que era a tia Jana? Vocês conseguiram reconhecer a minha voz? Sim ou não? Me contem depois. Vou esperar, hein? Muito bem, crianças. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é um domingo muito gostoso. O dia que nós separamos para quê mesmo? Quem sabe? O dia que a gente separa para a gente buscar a Deus, para a gente falar mais ainda com esse Deus, né? E juntos em família, né, crianças? Muito bem, hoje é o dia que a gente senta no sofá junto com a nossa família e a gente ouve o culto, a gente participa do culto ao nosso Deus, não é verdade? Então hoje é um dia muito especial, o dia da nossa escola dominical. E agora a gente vai, aprender uma história muito legal de um menino muito especial, criançada. E vamos ver o que tem a ver essa brincadeira aí que a tia Jana fez, né? Com a história desse menino. Vamos lá? Eu vou contar a história para vocês hoje. Preste bastante atenção. Essa história que está lá na Bíblia, na palavra do nosso Deus. E esse menino, ele morava num lugar diferente. Esse menino, ele não morava com o papai dele e nem com a mamãe dele. O nome do papai dele era Eucana e o nome da mamãe dele era Ana. O nome do papai dele era o que mesmo? Era Eucana. E o nome da mamãe era Ana. Muito bem. Esse menino morava no templo, na igreja, cuidando da igreja, mesmo pequenininho. Olha ele aqui, vou mostrar para vocês, Vocês viram aí? Quem que tá aí nessa cena? Vou contar para vocês, preste atenção. Esse menino se chamava Samuel, isso mesmo, Samuel. E o Samuel, desde criancinha, ele servia a Deus na casa do Senhor, né? Ele não ficou esperando, eu vou esperar eu crescer para eu servir a Deus, né? Não, ele já cuidava da casa do Senhor, né? E ele morava junto com esse homem aí, Olha a cara desse homem aí. Esse homem se chamava sacerdote Eli. O sacerdote Eli, crianças, ele era um homem de Deus, né? O sacerdote lá na Bíblia é como se fosse o pastor, né? O pastor da igreja que prega, que fala sobre a palavra do nosso Deus. E então, esse era o sacerdote Eli, que o Samuel morava com ele lá na igreja, no templo. Olha o Samuel cuidando aí da igreja, fechando a porta, ver se tá tudo direitinho, porque a casa do Senhor é muito importante, olhando se tá tudo arrumadinho, né? Tudo certinho. E o Samuel um dia, crianças, ele estava, né, dormindo, bem tranquilo, bem sossegado. Pensa em você quando você vai dormir à noite, que você tá bem cansado.
Ai, que delícia quando você deita na cama, não é? Você deita e descansa, dorme bastante, bem gostoso. E o Samuel, naquela noite, a Bíblia conta que ele estava dormindo lá no quarto dele e de repente ele ouviu uma voz. Quem será que estava chamando o Samuel? E olha, essa voz falou assim para ele, ó: Samuel, Samuel. O Samuel deu um pulo na cama e olha só, a cara dele aí. Nossa, olhou para cima, olhou para o lado, olhou aqui embaixo, olhou aqui para cá. Ué, será que tá... Ah, já sei, Samuel pensou. É o sacerdote Eli que tá me chamando. Ah, mas é claro. Foi lá no quarto do sacerdote Eli, fez o quê? O sacerdote Eli, o senhor tá me chamando? Aí o sacerdote ele olhou para ele. Ai, Samuel do céu, o que aconteceu? Ai, que sono. Eu tô morrendo de sono, tô dormindo. Não chamei você não, menino. Vai dormir, vai descansar, não chamei você não. E isso, crianças, aconteceu 3 vezes. 3 vezes, ó, 3 vezes. O que aconteceu? Ele ouviu de novo aquela voz. Samuel, Samuel. Ele olhou de novo. Que será que estava acontecendo? Quem que tá me chamando? Ficou pensando. Mas eu não tô reconhecendo essa voz, hein? Igual quando a gente estava brincando hoje. Nossa, mas eu não tô reconhecendo. Quem será que tá me chamando? Samuel foi de novo, né? Foi 3 vezes que aconteceu isso. Que ele ouviu essa voz, né? Aí o sacerdote Eli falou para ele na última vez: Samuel, eu acho que eu já sei, Samuel. Já sei quem tá te chamando. Tan, 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 tan. Quem será, criançada? Sabe o que aconteceu, crianças? O Samuel fez o seguinte, ele obedeceu ao que o sacerdote Eli falou para ele. Falou o seguinte: Olha, Samuel, a hora que você ouvir essa voz, você vai fazer o seguinte. Você vai dizer assim, ó: Fala, Senhor, que o teu servo aqui está ouvindo. O que é que o sacerdote Eli falou para o Samuel fazer mesmo, crianças? Se ele ouvisse de novo a voz: Fala, Senhor, que o teu servo aqui está te ouvindo. E realmente, crianças, aconteceu isso. O Samuel ouviu a voz e reconheceu que era o Senhor que estava falando com ele. Olha só, crianças, ele reconheceu. Ele, naquela noite, ouviu tudo aquilo que Deus queria falar para ele. Deus falou para ele que estava muito triste com os filhos do sacerdote Eli, que eram muito desobedientes, faziam coisas muito feias, coisas que não agradavam o coração de Deus, né? E isso era muito ruim. Então Deus contou para ele, Deus contou tudo o que ia acontecer. E a partir dali, então, Samuel sempre foi falando cada vez mais com Deus, conversando cada vez mais com Deus, né? E ele cresceu, né? Olha aí, o Samuel se tornou um homem de Deus, né? Aí ele já estava adulto e ele, crianças, ficou no lugar do sacerdote Eli, porque com o passar do tempo, quanto ele foi crescendo, o sacerdote Eli foi ficando velhinho e ele morreu. E quem ficou no lugar, né, do sacerdote Eli foi o Samuel. Então ele que cuidava da igreja, continuou cuidando da igreja e agora ele era um sacerdote de Deus também. Deus falava com ele e ele, né, passava o recado de Deus para o povo, certo? Ele sempre gostava de ouvir o que Deus tinha para falar, né? Ele sempre queria ouvir. O que será que Deus tem para falar comigo, né? Eu quero ouvir a palavra do Senhor. Então ele gostava muito de falar, de conversar com Deus, de ouvir a voz de Deus. Muito bem, crianças. O que será que a gente faz
para ouvir a voz de Deus, né? Como Samuel, desde pequenininho. Como, tia Jana, que eu ouço a voz de Deus? Como? Onde? Né? Nós ouvimos, crianças, a voz do nosso Deus, sabe onde? Através da palavra de Deus, através da Bíblia. A Bíblia não é a palavra do Senhor? É a palavra do Senhor. E quando a gente ouve ela, a gente está ouvindo a voz do Senhor. Por exemplo, quando o pastor no culto está falando sobre a Bíblia, né? A gente precisa ouvir com atenção. Por quê? Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque o pastor está falando sobre a palavra de Deus. Então, é muito importante. Por isso que quando a gente está, né, no culto, a gente precisa ficar quietinho. Quando a sua mãe agora, por causa da pandemia, nós não estamos indo à igreja lá, né, no templo, na igreja, o que acontece? Você tá vendo o culto com a sua mãe, com o seu pai, aí na sala da sua casa, aí você, quando a mamãe fala assim, vamos ficar quietinho que agora é o culto. Por quê? Porque é muito importante. É o momento que a gente vai ouvir a voz de Deus. O pastor vai falar sobre a voz de Deus, sobre a Bíblia, sobre o que Deus tem para falar para minha vida e o que Deus tem para falar para vocês, crianças também. Como Deus falava com Samuel desde pequenininho. Não é porque a gente é criança que Deus não fala com a gente, não é verdade? E Deus, crianças, Ele quer falar com todo mundo. Ele quer que todas as pessoas ouçam o que Ele tem para falar. Ouçam a voz dEle, certo? Então, a gente precisa fazer o quê? Separar um tempinho, separar um tempo para o Senhor, para que a gente ouça a voz de Deus. Por exemplo, desligar um pouquinho o celular, para a gente ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus. Desligar um pouquinho a televisão, para a gente ouvir a voz de Deus. O que mais? Desligar o videogame, para a gente também ouvir a voz de Deus. Quando tem muito barulho assim junto, você consegue reconhecer alguma coisa? Quando tem muito televisão ligada, celular ligado, que você está ouvindo algum áudio, alguma música, alguma coisa, e tem um falando e o outro está falando, você consegue ouvir? Não consegue. Então, para a gente ouvir a voz de Deus, como Samuel ali reconheceu e ouviu, nós precisamos, nos aquietar, ficar silêncio, ficar quietinho. Por quê, crianças? Porque para a gente conseguir reconhecer, ouvir a voz de Deus, nós precisamos de silêncio para que Deus fale com o nosso coraçãozinho, certo? Através da Bíblia, Deus fala com a gente. Através das musiquinhas que vocês gostam, que a gente canta sempre, né? Que mais? Através da oração, enquanto a gente está orando, falando com Deus, Deus também fala com a gente, né? Então, a gente precisa aprender. Quando nós vamos à igreja, e nós íamos, né, antes da pandemia, logo em nome de Jesus nós voltaremos, tem a parte do louvor, né, que a gente tá lá cantando, tão gostoso pro Senhor. Por isso que esse momento é muito importante de culto, porque tudo é pro Senhor. E no louvor, quando a gente tá cantando para Deus, Deus também fala com a gente. Por isso que a gente tem que ficar em silêncio, cantando para Deus, para que Deus fale com o nosso coração, certo? Então, hoje nós aprendemos, não é, sobre a história do Samuel, sobre reconhecer a voz de Deus. Às vezes, nós reconhecemos, nós só ouvimos essas vozes que às vezes não são tão boas para a gente. É a voz da internet, né? A voz da rede social, né? Que vem uma voz falando tudo aquilo ao contrário que Deus fala muitas vezes para nós, né? A voz da televisão que fala pra gente um monte de coisa, e a gente vai ouvindo, vai achando tudo legal, tudo normal. Não. A gente precisa reconhecer, a gente precisa ouvir a voz de Deus para saber como a gente vai viver aqui, para saber como a gente deve agir, como a gente deve fazer as coisas para que a gente agrade o coração do nosso Deus. Certo, crianças? Então vamos sempre, sempre, sempre parar, pedir para a mamãe e para o papai, ó, mamãe, vamos agora ouvir a voz de Deus?
Vamos sentar e vamos falar com Deus? E quando a gente vai falar e quando a gente vai prestar um culto a Deus, participar do culto, nós precisamos ficar, ó, em silêncio para ouvir a voz de Deus. O que será que Deus tem para falar para nós hoje, entenderam? Tudo bem, agora a gente vai orar, pedir para o Senhor, para que a gente sempre tenha vontade de ouvir a voz dele, tá bom? Vamos fechar os olhos? Senhor nosso Deus, maravilhoso Deus, obrigado pela vida de cada criança, ó Deus. Obrigado pela vida, Senhor, de cada família, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fala com o nosso coração, ó Deus. Assim como o Senhor falou com Samuel, o Senhor também fala com o meu coração e com o coração de cada criança, ó Deus. Continua, Senhor, falando ao coraçãozinho delas, ó Pai, e que elas possam sempre, ó Deus, buscar, ó Deus, ouvir a Tua voz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, criançada. Muito bom aprender junto, não é verdade? Muito bom aprender sobre a palavra do nosso Deus juntinhos aqui, tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Fique com Deus e ó, vamos sempre ouvir a voz do nosso Deus, como Samuel. Beijo. Tchau, criançada. Fiquem com Deus.